nos ouvindo bem, né? Ouvindo perfeitamente. Consegue ouvir um ventilador no fundo, não? Não. Tá. Só que você vai ficar sozinha na tela? Por que não está dando para ver os dois? Tá, eu estou aqui. Isso. Vamos tentar centralizar os dois. Está meio esquisito. Porque a George vai vir aqui. Mas só no final? No final. Tá. Sim. Tá. Vou fazer uma introdução, então, aqui. Vamos lá, então. Deixa eu mudar aqui o fundo. É porque eu tinha uma conta premium do Zoom e deu um problema no meu cartão de crédito. Eu perdi o cartão de crédito, eu acabei perdendo a conta premium. E aí, agora, complicou aqui o meu trabalho, mas eu vou tentar readquirir a conta premium. Mas vocês estão me vendo bem e ouvindo bem, né? Sim, sim. Eu perdi o cartão de crédito e aí eu perdi a conta, entendeu? Porque eles cancelaram. Vou fazer uma introdução, então, tá bom? Bom. Beleza. É isso aí, pessoal. Boa noite. Pastor Rony aqui da Primeira Igreja Batista de Serquilho e hoje estamos aqui com a Jungle Jen, uma missionária muito especial que trabalha lá entre os ribeirinhos, lá na Amazônia. A gente ouviu falar muito de Amazônia nesses últimos dias e é muito legal poder ter aqui na nossa igreja esse privilégio de conversar com missionários. Eu já estou há 8 anos aqui na igreja e a sempre tem falado bastante com missionários, falando de missionários, a respeito de missionários. Daqui a pouco eu vou falar para a Jen, a gente se conheceu aí numa live que a Jen fez no Rio de Janeiro com o nosso amigo Beto, e é muito bom poder estar aqui com você, Jungle Jen. Talvez entre algumas pessoas aqui, e junto com a Jungle Jen nós temos o Wendell, que é o nosso tradutor. Ela entende um pouco de inglês, de português, entende bastante, mas ela prefere falar com tradução para que seja bem colocado e aí não tenha problemas na audição. Então, muito boa noite, Jungle Jen. Hello, Jen. Nice to meet you. Boa noite a todos. Nice to see you again. Thank you very much to stay here in my church. Realmente um privilégio, uma honra. Muito, muito obrigada por esse tempo juntos aqui. Muito bem. Então, vamos lá, Wendell. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua tradução aqui, para a gente poder fazer um trabalho legal. A minha sogra, Marlene, já está aqui. Oi, Marlene. Oi, tudo bem? Vamos lá, então. Jen, vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho, né? Eu estou muito feliz mesmo de você estar aqui, tá? O Wendell vai traduzir as respostas dela, é isso, né? Certo. É isso. Então, vamos lá. Como é que você chegou aqui no Brasil, Jen? I had a heart's desire to reach unreached people groups since I was 8 years old. Eu tinha um desejo no meu coração de alcançar povos não alcançados desde que eu tinha 8 anos de idade. Now, I didn't get to go when I was 8 to an unreached people group. Eu não consegui ir quando eu tinha 8 anos de idade para um povo não alcançado. But when I was 28 years old, mas quando eu fiz 28 anos de idade, I got to go with the International Mission Board through the Baptist Association. Eu pude ir pela Junta de Missões Mundiais da Associação Batista. To be a missionary in the jungle of the Amazon in Brazil for 2 years. Ser uma missionária na selva do Amazonas por 2 anos. I always thought that I would go to Africa, to be honest. Eu sempre pensei que eu iria para a África. Because normally when people think about unreached people groups, they think Africa. Porque geralmente quando as pessoas pensam em povos não alcançados, a primeira coisa que vem à mente é a África.
But that wasn't God's plan for me. Mas isso não era o plano de Deus para mim. And now I know his plan was to send me to the jungle of the Amazon, E agora eu sei que o plano dele era para me enviar para a selva do where Amazonas he had prepared my heart e começou a preparar meu coração to be family with them there. para me tornar família com eles lá. Muito bem. E aí você, quando você chega no Brasil a primeira vez, qual foi o primeiro impacto assim com o Brasil? I was thrilled. I had never been to South America before. Eu fiquei muito irradiante, mas eu nunca tinha vindo para a América do Sul antes. And when I arrived, it was hot. E quando eu cheguei, estava bem quente. It was so hot. Estava tão quente. I arrived in November up in Manaus. Eu cheguei no mês de novembro em Manaus. I was in heaven. Eu estava no céu. I hate cold weather. Eu odeio o tempo frio. So I had left the United States where it was really cold Então, eu saí dos Estados Unidos, onde era bem frio. and landed in Manaus where it was quite the opposite. E aí, cheguei em Manaus, que era o completo oposto. And it was great for me. E foi ótimo para mim. I knew I was home. Eu sabia que eu estava em casa. Qual que é o seu estado? Carolina do Norte. I live in the United States in North Carolina. Eu moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E quando faz frio, qual é a temperatura mínima? Let's see. We'll have to kind of convert it. Wendell will convert it for us. It was just snowing there a couple of days ago. O Wendel vai ter que converter aí, porque lá Fahrenheit. Yeah, Mas pode falar em Fahrenheit aí. Fala em Fahrenheit aí, o pessoal pesquisa. About 22. Mais ou menos 22 graus em Fahrenheit. E estava nevando agora esse tempo lá na Carolina do Norte. Sim. E aí, além do calor, você se adaptou bem com a comida, com as pessoas? Absolutely, yes. Absolutamente, sim. God gave me such a grace. Deus me deu uma graça muito grande. As I told you before, I had wanted to be a missionary since I was 8 years old. Como eu disse, eu sempre quis ser uma missionária desde que eu tinha 8 anos de idade. So when I finally got the opportunity, Então, finalmente, quando eu tive a oportunidade, I thought everything was awesome. eu achei que tudo estava maravilhoso. I thought the heat was great. Eu pensava, uau, esse calor é maravilhoso. I thought the fish, the farinha, the rice and beans was great. O peixe, a farinha, o arroz e o feijão, tudo estava ótimo. The bathing in the river was amazing. Tomar banho no rio era ótimo. I thought it was all sleeping in a hammock. I love sleeping in a hammock. Eu achava tudo maravilhoso, né? Até dormir na rede. Eu amo dormir na rede. And actually, that was something I took back with me to the United States. E, na verdade, isso foi uma das coisas que eu levei comigo para os Estados Unidos. In my house and in my parents' house, we now have hammock hooks. Na minha casa e na casa dos meus pais, nós temos coisas para pendurar a rede. Because I want to sleep in a hammock every night. Porque toda noite eu durmo na rede lá. So there was definitely some culture shock. Obviamente, tiveram choques culturais, Especially because of the language barrier. especialmente por causa da barreira na língua. Because I had no Portuguese language training before I got to Brazil. Porque eu não tive nenhum treinamento de português antes de eu chegar no Brasil. And they only gave me 3 months to learn the language before they put me in jungle survival training camp. E eles simplesmente me deram apenas 3 meses de treinamento em português antes de eu ir para o treinamento de sobrevivência na selva. And that jungle survival training camp was all done in Portuguese. E esse treinamento de sobrevivência na selva foi inteiramente feito em português. So I had to learn the language fast. Então, eu precisei aprender a língua bem rápido. And that created a lot of culture shock. Isso criou um choque cultural bem grande. Because I just wanted to communicate. Porque eu simplesmente queria me comunicar. But I didn't have the language for it at first. Mas eu não tinha a língua, né, primeiramente. But God gave me a grace for it. Deus me deu uma graça para isso. Pastor, pode só falar. Um detalhe. Nós falamos da temperatura, né? 22 graus Fahrenheit são 5 graus negativos.
dos Celsos. Pronto, Então, vamos lá para a Carolina do Norte junto. aí a gente vai ter um problema, porque, por exemplo, eu como muito pouco hoje em dia arroz e feijão, muito pouco. Quase não como, por exemplo, arroz, eu passo semanas sem comer arroz, e feijão também, e eu sou apaixonado pelo frio. Then you'll be great in North Carolina. Então você vai ficar ótimo lá na casa. 5 Maybe negativos. God will send you there. Talvez Deus te mande lá. 5 negativo para mim seria excelente, assim, estaria perfeito para mim. I'm actually here in Brazil right now Eu estou, na verdade, no Brasil nesse momento. because I don't want to be there because it's so cold. Porque eu não quero estar lá, porque lá está tão frio. Olha, a Mirtz entrou aí, a Mirtz é cantora da nossa igreja, ela canta muito bem e está acompanhando aí com a gente agora. Ótimo, ótimo. Seja bem-vindo. Muito bem, mas também tem uma coisa, né, Wendel, quando Deus chama, não é uma coisa por acaso, né? Não é. Então, por exemplo, eu decidi, eu entendi que eu não seria missionário de carreira, né? Entendi pelas coisas que foram acontecendo que eu não seria meu trabalho não seria missionário num outro lugar. Mas eu já fui para Moçambique 8 vezes. Uau! Então, eu já peguei 45, 47 de temperatura, né? Celsius. Então, só que aí, assim, por exemplo, eu nunca uso bermuda lá. Nunca uso bermuda. Sempre de calça, de camisa ou camiseta, porque a viagem é muito curta, né? 20 dias, 25 dias. Então, se eu pegar malária, vai acabar com tudo aquilo, né? Então, eu fico de sapato e calça o tempo inteiro, né? De manhã, de tarde e de noite. E eu sou palhaço, né? Então, eu já sou palhaço há 20 anos. Então, a minha roupa é de cetim. Então, imagina, 45 graus de cetim. Só que, assim, quando a gente vai fazer o trabalho que a gente ama, tudo isso não faz motivo, né, para não fazer, né? Então, é muito bom. Agora, como que é o seu trabalho com os ribeirinhos? É um trabalho social e evangelístico ou é só evangelístico? It's both. É ambos. We learned early on in the ministry that Jesus often met a physical need before he met the spiritual need. Nós aprendemos uma coisa bem no início do ministério, é que Jesus geralmente ele supria uma necessidade física antes dele ir suprir a necessidade espiritual. If you go through a lot of the miracles of the Bible, you'll see Jesus first meeting a physical need. Se você for e rever as passagens, né, onde Jesus faz os milagres, geralmente ele supre uma necessidade física antes de suprir uma necessidade espiritual. He'd open the eyes of the blind, he'd multiply food. Ele abre os olhos do cego, ele multiplica comida. He'd cleanse the leper. Ele limpa o leproso. He'd raise Lazarus from the dead. Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. That was a pretty big physical need. Isso foi uma necessidade física bem grande. But then from those things, he would then meet the spiritual need. Mas aí, daí dessas coisas, ele ia aí suprir uma necessidade espiritual. So we definitely do church planting and evangelism and training and handing out Bibles. Então nós definitivamente fazemos a implantação de igrejas, evangelismo, distribuição de Bíblia, que mais? Tudo isso. We love to do that. Nós amamos fazer isso. But we also go in. Mas também vamos. We dig clean, safe drinking wells. Vamos e perfuramos poços de água potável. We do food distribution projects during the flooding season. Nós fazemos projetos de distribuição de comida no período que tem a cheia. We've gone in before and done and met medical needs. Nós já fizemos movimentos para suprir necessidades médicas. And we always go in with prayer. E sempre entramos
fazendo isso com oração. We love to go in and say to the people, Nós amamos entrar nessa situação e falar para as pessoas who has a sickness or who has some kind of pain in their body. quem tem uma doença ou quem tem alguma dor no seu corpo. We love to then lay our hands on them and pray for them in the name of Jesus. E aí nós gostamos de orar por eles, impondo as mãos e orando no nome de Jesus. And then see them healed. E vê-los sendo curados. Then after they are healed, then we ask them, do you want to know who just healed you? Então, depois que eles são curados, a gente pergunta, você quer saber quem acabou de curar você? And of course they do, right? E claro que eles querem, na verdade. So then we get the open door to share with them the gospel message. E aí nós temos a porta aberta para podermos compartilhar a mensagem do Evangelho. Muito bem. Então, agora vamos tentar falar um pouquinho sobre as coisas técnicas. Por exemplo, você vive na missão, quantas pessoas são da sua missão? So we have 3 different ministries around the world. Nós temos 3 diferentes ministérios no mundo inteiro. But here in Brazil and in the Amazon, we have 8 people. Mas aqui no Brasil, na Amazônia, nós temos pelo menos 8 pessoas who are working full time for Stand Out que estão lá em Ministries. período integral trabalhando para o Stand Out Ministry. I'm the only foreigner. Eu sou a única estrangeira. Now Wendell is he has nationality in both countries, O Wendell tem nacionalidade em ambos os países. but he was born here Mas ele nasceu aqui no in Brasil. Brazil. And then all of our other missionaries Todos os nossos missionários are people from the Amazon são pessoas do Amazonas who we have trained up to be church planting missionaries and que pastors. nós treinamos para ser plantadores de igrejas e pastores. And then we have about 20 other people in the E Amazon nós temos mais umas 20 pessoas lá no Amazonas who are leading Bible studies and who are church planting and being missionaries as volunteers. que estão liderando, fazendo estudo bíblico, fazendo missões voluntários. Sim. Então, então você é a coordenadora desse trabalho? Sim. Sim, ela é coordenadora. Tem um pequeno delay, eu acho que no seu áudio, eu acho. Eu troquei o sistema de áudio aqui, eu vou mudar de novo, então. Veja se melhorou. Voltou, né? Sim, muito. Sim, obrigada. Yeah, that's way better. Então, I am the coordinator. Eu sou a coordenadora. I'm the president of Stand Out Eu Ministries, sou a presidente do Stand Out the Ministry, founder of the ministry. quem fundou o ministério, But I could not do it without everybody else. mas eu não conseguiria fazer tudo sem o restante das pessoas. We have a very large team of people in 3 countries making it all happen. Nós temos uma quantidade grande de pessoas nos 3 países fazendo tudo acontecer. Wendell's our director of Stand Out Ministries Brazil, O Wendell é o nosso diretor do Stand Out Ministry do Brasil and he runs all of the programs for our missionaries. e ele faz todos os programas aqui para os missionários. He's also my right-hand man for everything missions in Brazil. E ele também é o meu braço direito para todas as coisas das missões aqui no Brasil. E aí você volta para os Estados Unidos para captar recurso, e quanto tempo você fica aqui, quanto tempo lá? To get funds. Stand Out Ministries is very unique. Stand Out Ministries é bem particular em relação a isso. After my first 2 years as a Baptist missionary, Depois dos 2 anos que eu fiz inicialmente como uma missionária batista, I had finished my term with them. eu tinha terminado o meu período com eles. And at that point, God was telling me to go back to the Amazon E naquele momento Deus estava me dizendo para eu voltar para o Amazonas to continue the work, but using only nationals. para continuar o trabalho, mas simplesmente usando pessoas locais. When he told me this, Quando ele me disse I isso, told him, eu falei com Deus, I'll make you a deal. Senhor, eu vou fazer um negócio com o Senhor. I don't know you're supposed to make deals Eu with não sei God. se você deve fazer algum tipo de negócio com Deus. I'm just telling you what happened. Estou simplesmente te contando o que aconteceu. I said, I'll make you a deal. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um acordo com o Senhor. I will start a ministry, Eu vou começar um ministério, but you have to bring in all the funds. mas o Senhor precisa trazer todos os fundos. When the money stops, Quando o dinheiro terminar, I stop.
eu paro. And in the last 8.5 years of Standout Ministries, Nos últimos 8 anos e meio do Standout Ministries, we have never done a single fundraise. a gente nunca fez nenhum tipo de evento para levantar recursos. And we have never once asked for money. E nunca nós saímos para pedir dinheiro. I spoke on 78 stages last year. Eu falei em 78 altares ano passado. And we didn't ask for money from a single one. E nenhum deles a gente pediu dinheiro algum. Nor did we charge for a single event. Nem a gente cobrou por nenhum evento. But yet Standout Ministries has never once been in debt. Mas o Standout Ministries nunca, em algum momento, teve com alguma dívida. We believe that it's his ministry. Nós cremos que é o ministério dele, not ours. não nosso. So if it's his, então, se é dele, he got to pay for it. Ele precisa pagar pelas coisas. And he does. He's so faithful. Ele é tão fiel. It takes a lot of faith to do it this way. Isso requer muita fé para levar dessa maneira. But I knew that I couldn't handle the burden. Mas eu sabia que eu não conseguiria levar esse peso sobre as costas. Of trying to fundraise when I'm in the middle of the jungle. De tentar levantar recursos enquanto eu estou no meio da selva. And he has been so faithful. Ele tem sido muito fiel. We've gotten to dig 4 clean, safe drinking wells in the Amazon. Nós pudemos perfurar 4 poços artesianos no Amazonas. We have 4 worship centers in the middle of the Amazon. Nós temos 4 centros de adoração no meio do Amazonas. All of our staff gets paid every month. Toda a nossa equipe recebe o salário deles cada mês. All of our missionaries, we pay them. They don't have to raise their own money. Os missionários, a gente paga eles não precisam levantar recursos. And it's been such a blessing to do it that way. E tem sido uma bênção enorme poder fazer dessa maneira. And it's really grown our faith. E os recursos vêm de brasileiros ou do exterior? All over the world. Do mundo inteiro. As people hear about the ministry in various ways, conforme as pessoas ouvem sobre o ministério de várias formas, God just lays it on their heart to provide for us. Deus coloca no coração deles para que eles possam prover para nós. I have a really quick story for you if you'd like to hear about a unique provision. Eu tenho uma história bem rapidinha, se você quiser ouvir, pode sobre contar. uma forma que Deus provê. We had a woman call me one day. Eu tive uma pessoa, uma mulher, ela me ligou uma vez. And she said, Jen, I heard you speak at our church last year. E ela me disse, Jen, eu vi você pregando na minha igreja ano passado. And I'm getting ready to get married. E eu tô me preparando para me casar. And my fiance and I have decided we don't want any gifts for our wedding. E o meu noivo e eu, nós decidimos que nós não vamos querer nenhum presente para o nosso casamento. The only thing we want A única coisa que nós queremos is to dig a well in the Amazon. É perfurar poço artesiano no Amazonas. And we want to know if you have a location to dig a well. E a gente gostaria de saber se você tem local onde a gente possa perfurar esse poço. Because we're going to tell all of the people in attendance at the wedding to not bring presents. Porque nós vamos falar para todos os convidados da festa para eles não trazerem nenhum presente. But to just bring a check or cash. Mas simplesmente trazerem ou dinheiro vivo ou cheque to be able to provide a well in the Amazon. Para prover a perfuração de poço no Amazonas. You know that's God. Você sabe que quando isso acontece é Deus. When a woman is willing to give up all of her wedding presents. Quando uma mulher está disposta a desistir de receber presentes do casamento dela. To dig a well in the Amazon. Para perfurar poço no meio do Amazonas. That's God. Isso aí tem que vir de Deus. And every month we see incredible miracles. E a cada mês nós vemos milagres incríveis acontecer. Just like that. Dessa maneira. In unique ways that he provides for us. De maneiras únicas que ele provê para nós. To do more than we could ever ask for or imagine. Para podermos fazer muito mais do que que nós pedimos ou pensamos. É isso, né? Quando a gente se coloca, as minhas viagens para a África também, eu sempre coloquei assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho dinheiro. Então, eu sempre coloquei, se o dinheiro aparecer, eu vou. Então, a primeira viagem, eu demorei mais ou menos 2 meses para levantar $2.500. Cada viagem custa, em média, $2.500. Então, a primeira viagem eu demorei 2 meses, mais ou menos. A segunda viagem, 1 semana.
Então, He provides. Então, Prover. só teve uma vez, 2016, eu achei que eu não iria. 2016 chegou, estava chegando perto, eu achei que eu não iria. E aí chegou uma amiga, ligou e falou, ó, eu tenho uma oferta para você, R$3.000, está aqui. E era o que faltava, né? Então, é quando Deus chama mesmo, né? E quantas aldeias você já trabalhou? Quantas aldeias você já trabalhou nesse período todo? It was my heart's desire just to plant one church among one unreached people group. Era o desejo do meu coração plantar igreja, uma igreja no meio de um povo não alcançado. But now we have an evangelical presence in 11 formerly unreached people groups. Mas agora, nesse momento, nós temos uma presença evangélica em 11 grupos, ou 11 povos. Nossa, bastante, né? Muita coisa, né? Bastante. Eu We have a video if you'd like to see it. Nós temos um vídeo, se vocês depois quiserem ver. Vamos So lá. that you can see the people, you can see some of the projects. Aí você pode Vamos colocar o vídeo agora. Vamos colocar o vídeo agora. Pode colocar. Tá. Vou compartilhar, tá? Manda bala. Beleza. Let your glory fall like golden raindrops splashing on my skin. Kissed by heaven's holy water, storming once again. Come and rain down, pour out, soak me in the wonder of your presence. Spirit, the currents rising, come and pull me under. Let your voice tear through like diamond daggers, etching on my bones. Pierced by heaven's holy purpose, for you alone. Come and rain down, pour out, soak me in the wonder of your presence. Jesus, I've seen the lightning, let me feel your thunder. You said if I would come, you would quench my thirst. I empty myself again, so you can fill me first. Come and rain down, pour out, soak me in the wonder of your presence. Spirit, the currents rising, come
isso aí, a Jungle Jane e o Wendel estão aqui. Tá com a gente também aqui a Mirtz, a Marlene, o Francisco, o Zé Vieira Neto, também a Isabel e outras pessoas assistindo. Depois a gente vai colocar esse vídeo lá no Facebook. Também vamos tentar colocar no YouTube. Muito bem. Pode falar, Jungle Jane. Are you ready to go back with me now that you've seen the video? Então, vocês estão prontos para ir comigo agora que vocês viram o vídeo? Eu gostaria muito. Eu já estive em Manaus, mas eu não pude... Eu sou voluntário de uma organização do Texas. Ah. E eles, quando eles vêm para o Brasil, aí eles chamam o meu palhaço, né, o Presuntinho, que é o meu palhaço. E aí, deixa eu ver se tem ele aqui. De repente eu coloco aqui para você ver também. E aí eles me levaram para Manaus, eu passei uma semana lá. Esse aqui é o Presuntinho, ó. That's fantastic. Fantástico. I love it. Eu amo isso. I want to come and do clown ministry with you. Eu quero ir fazer ministério de palhaço contigo. Vai ser I ótimo. paint my face like the people paint their face in the Amazon. Eu pinto o meu rosto assim como eles pintam o rosto lá no Amazonas. But I want to come paint my face like you. Mas eu vou pintar o meu rosto como o teu. Muito bem. Agora, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse período? My greatest difficulty has been the language. A minha maior dificuldade tem sido a língua. Wow, this Portuguese language. Essa língua portuguesa. Uau! I feel every day like I am still learning and still have to learn so much. Eu sinto que a cada dia eu aprendo e ainda tenho que aprender muito. I've been here for a little over 10 years. Eu tenho estado aqui por mais de 10 anos. And I'm still recruiting professors to help me. E eu ainda recruto professores para me ajudarem. Não, mas você vê, né? Você está lá no Amazonas, você vem para São Paulo, parece outra língua, né? Aí você vai para o Nordeste, aí você vai para o Nordeste e parece outra língua. Completely different. Vai lá para o Sul, é outra língua. E aqui no interior de São Paulo é ainda mais difícil ainda, né? It is. But it keeps me very dependent on Holy Spirit. Mas isso me mantém bem dependente do Espírito Santo. And something I've really learned is that even if I don't feel like I have the words, é uma coisa que eu realmente tive que aprender, que mesmo que eu às vezes não tenha as palavras, I can speak with love. Eu posso falar com amor. And if I just speak with love, e se eu falar com amor, Holy Spirit fills in the gaps. O Espírito Santo vai e preenche lacunas. I do have a story about that, though. Eu tenho uma história sobre isso também. I had only been in the jungle about 8 months. Eu só havia estado na selva por uns 8 meses. And it was my birthday. E era meu aniversário. And everybody in the community had come together to throw me a party. E todo mundo na comunidade tinha se unido para fazer uma festinha para mim. Now, I was only 8 months in to ever even hearing the Portuguese language. Eu só tinha começado a ouvir a língua portuguesa fazia uns 8 meses. So I was able to do very basic things in Portuguese, but I was nowhere near ready to preach in Portuguese. Eu conseguia entender e falar as coisas básicas em português, mas eu não estava nem perto de poder pregar em português. And when they presented the cake to me, e quando eles apresentaram aquele bolo para mim, they said speech, 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 eles speech. falaram fala, 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 fala. And I was scared. Não, discurso. E eu fiquei bem assustada. Because I wanted to say something really profound in that moment. Porque eu queria dizer alguma coisa bem profunda naquele Because momento. everybody in the community was there. Porque todo mundo da comunidade estava lá. And Holy Spirit said to me, O Espírito Santo disse para mim: open your mouth and I'll speak. Abra sua boca e eu falarei. I opened up my mouth. Eu abri minha boca. And for the next 20 minutes, E pelos próximos 20 minutos, I preached a sermon. eu preguei um sermão. I have no idea what I said. Eu não tenho a menor ideia do que eu falei. I
I really don't know. Eu realmente não sei. But I do know that at the very end, Mas eu sei que bem no final, I asked if anybody wanted to give their life to Jesus eu Christ. perguntei se alguém ali queria dar a sua vida para Jesus. 11 people raised their E hand, 11 pessoas levantaram suas mãos. came forward, Eles vieram and we prayed together. e nós oramos juntos. And now we had 11 Amém. new brothers and sisters in E Christ. daí nós tínhamos 11 novos irmãos em Cristo Jesus. So there's a great grace even when we have difficulty. Então há uma grande graça mesmo quando nós temos dificuldade. And I think that even in those moments, we're more dependent on God. E eu acho que até mesmo nesses momentos a gente ainda fica mais dependente de Deus ainda. Muito bem. Jane, vou fazer uma pergunta. Íntima. Se você quiser responder, você responde. Se não, primeiro, qual a sua idade? The first one, how old am I? I'm 39 years old. Eu tenho 39 anos. E a outra, você é solteira ou é casada? I am single. Eu sou solteira. I have never really had a desire to be married. Eu nunca realmente tive um desejo de me casar. I dated throughout high school and college. Eu tive namorados durante o ensino médio e a faculdade. But I never really had a desire to ever get married. Mas eu nunca tive realmente um desejo de me casar. I figure, and people will ask me, do I have a vow to celibacy? E as pessoas me perguntam, você tem um voto de celibato? No, Eu falei, não, I'm not a nun. não, eu não sou uma freira. I'm not. I figure that if God wants me to get married, Eu me dei conta que se Deus quiser que eu me case, in that moment, He'll change my heart's desire. nesse momento ele vai transformar o desejo do meu coração. And He'll bring somebody right into my life and into my Ele ministry vai trazer alguém para minha vida e para o meu to ministério do exactly what I already love to do. para fazer exatamente aquilo que eu amo fazer. O Wendel é solteiro também? Sim. De repente aí. Muito bem, eu tô brincando. I'm a joker. I'm a clown, no problem. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Jen. Eu quero, se você puder, a gente vai ter mais 4 minutos aqui antes de cair essa live. E você pode deixar, então, uma mensagem aí para as pessoas. I do want to call one person to come up here with me. Eu realmente quero convidar uma pessoa para vir aqui comigo. And she'll just take 60 seconds E ela vai tomar 60 segundos to tell about her last trip in para falar sobre a última missão dela no Amazonas. Because she's young, she's 24, Porque ela é jovem, ela tem 24 anos. and she just had the opportunity for the very first time to go into the jungle with us. E ela acabou de ter a oportunidade agora de ir na selva conosco. And I want you to hear from her about how her trip was. E eu queria que vocês ouvissem dela de como foi a viagem dela. How was your trip? Como foi a sua viagem? It was a great learning experience. It was an awesome time. Foi uma experiência incrível de aprendizagem. Foi um tempo maravilhoso. So I was partnered with a Brazilian missionary. Eu fiz parceria com uma missionária. After I'd met Jen at my local church back home in North Carolina. Depois que eu encontrei a Jen na minha igreja local lá na Carolina do Norte. So we went in to spend 2 weeks in the Amazon under Standout Missions. Então nós fomos lá para passar 2 semanas para fazer uma missão debaixo do Ministério Standout Ministries. And we spent those 2 weeks with the Tiririca community. E nós passamos essas 2 semanas com a comunidade Tiririca. And for a long time, I'd spent my time and my effort really thinking over and focusing on maybe medical missions. E eu passei um longo tempo pensando que realmente eu iria focar na área de missões na área médica. But I realized after spending a lot of time with the kids out there, just growing their faith in sports, Mas eu me dei conta que depois de passar esse tempo lá, trabalhando com aquelas crianças na área com um foco no esporte, that maybe that was the new direction that I should go. Que talvez essa seria a nova direção que eu devo ir. Because I was able to see them grow in their faith and grow in just be able to encourage them through sports.
porque eu pude vê-los crescer na fé e eu pude encorajá-los através do esporte. A lot more than I ever thought I could with nursing. Muito mais do que eu imaginava, do que eu poderia fazer através de ser uma enfermeira, através da enfermagem. I also realized while out there that that losing your fear of man is equivalent to kind of just being really silly for the sake of ministry. E eu me dei conta também que perder o medo dos homens, né? Isso acontece quando você acaba fazendo as coisas de uma maneira palhaça. There were a lot of trials that I expected to be against, and then a lot that I didn't. Houve várias coisas que vieram contra nós que a gente achou que eu não imaginava que viriam contra nós. But God built my endurance through that, and I would totally go again. Mas Deus construiu me fez mais forte e eu totalmente faria isso de novo. Repetiria a dose. So when we do missions, oftentimes he ministers to us. Então, muitas vezes quando nós fazemos missões, muitas vezes ele ministra para nós mesmos. And then he gives us even a deeper understanding of our calling. E ele nos dá um entendimento mais profundo do nosso chamado. Muito bem, muito obrigado, Enda, muito obrigado, Django Jan. Daqui a pouquinho eu vou subir esse vídeo no Facebook. Eu agradeço muito a sua presença e vamos marcar outras conversas aí, para a gente conversar mais, aprofundar mais isso aí. Agora eu tenho o seu WhatsApp também, a gente vai poder conversar mais e quem sabe fazer uma conversa aí bem longa para pegar outras as partes que a gente não pegou agora, tá bom? Tá ótimo, ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom. E depois manda para mim os links aí de vocês. Eu vou mandar e aquele videozinho também. Eu vou mandar no grupo da igreja para divulgar bastante o seu trabalho, tá bom? Maravilhoso. Obrigada, pastor. Beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.